Jejum com Derek Prince. Esta semana estarei compartilhando com você uma chave perdida, que é encontrada em todas as páginas da Bíblia e ainda assim, de alguma forma, foi deixada de lado e extraviada pela igreja cristã. Se eu lhe desse muitas suposições, duvido que você gostaria de sugerir o que tenho em mente. Então, deixe-me dizer claramente que meu tema para esta semana é o jejum. Antes de tudo, deixe-me dar uma definição simples do que entendo por jejum. O jejum é abster-se voluntariamente de alimentos para fins espirituais. Digo isso mais uma vez: o jejum é abster-se voluntariamente de comida para fins espirituais. Às vezes as pessoas jejuam não apenas de comida, mas também de água. Porém, isso é uma exceção e não a regra. Geralmente era apenas de comida. Isso é exemplificado no jejum de Jesus Cristo, descrito em Mateus, capítulo 4. Seu jejum no deserto, antes de começar seu ministério público, é descrito em Mateus, capítulo 4, versículo 2, que diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele ficou com fome. Está claro para mim que ele não se absteve de água durante esses 40 dias e 40 noites, porque qualquer um que tenha jejuado por um breve período sem água saberá que você fica com sede muito mais rapidamente do que com fome. Portanto, o fato de que a Escritura não diz que ele ficou com sede, mas apenas que ele ficou com fome, indica para mim que Jesus se absteve apenas de comida. Para muitos cristãos contemporâneos, o jejum parece estranho e até assustador. Porém, isso é estranho. O jejum era praticado regularmente pelo povo de Deus em todo o registro bíblico e também em uma parte aceita na maioria das outras principais religiões do mundo. Por exemplo, os hindus jejuam, os budistas jejuam, os muçulmanos jejuam e assim por diante. Hoje, vou me referir a uma série de passagens das Escrituras que falam sobre o jejum e vou explicar o propósito espiritual básico do jejum. Principalmente, o propósito do jejum é a auto-humilhação. É o meio bíblico ordenado por Deus para nos humilharmos diante dele. Ao longo da Bíblia, Deus exige que seu povo se humilhe diante dele. Há muitas passagens diferentes das Escrituras que enfatizam isso. Vou citar apenas 4 do Novo Testamento. Mateus capítulo 18, versículo 4, onde Jesus diz: Portanto, quem se humilha, como esta criança, é o maior do reino dos céus. Mateus capítulo 23, versículo 12. Novamente as palavras de Jesus: Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Uma característica muito importante de todas essas escrituras é que a responsabilidade de nos humilharmos é colocada sobre nós. Não posso transferi-la para Deus e pedir a Deus para me fazer humilde. Isso é quase antibíblico. A resposta de Deus nas escrituras sempre volta para humilhe-se. Agora, Deus não apenas exige que nos humilhemos, mas na Bíblia também nos revelou uma maneira prática e específica de fazer isso, o jejum. Para nos humilharmos, podemos começar com o Salmo 35, 13, onde as palavras de Davi terminam com o seu testemunho: Humilhei minha alma com jejum. Assim, o jejum foi a maneira que Davi utilizou para humilhar sua alma. Agora vejamos alguns exemplos históricos em que o povo de Deus se humilhou dessa maneira. Começando com Esdras, capítulo 8, versículos 21 e 23. Esdras
liderava um grupo de judeus que retornavam da Babilônia para Jerusalém. Eles enfrentavam uma jornada árdua por território perigoso ocupado por inimigos. Levavam consigo suas famílias e os objetos sagrados do templo. Esdras tinha duas opções: apelar ao imperador da Pérsia por proteção militar ou confiar em Deus. Ele escolheu confiar em Deus e convocou um jejum para se humilharem diante de Deus e pedir uma viagem segura. Essa atitude mostrou fé e confiança na ajuda sobrenatural de Deus, que respondeu à oração deles. Outro exemplo está nas ordenanças para o dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, encontrada em Levítico, capítulo 16, versículos 29 a 31. Neste dia, as pessoas deveriam se humilhar, negar a si mesmas ou jejuar. O dia da expiação era um momento de purificação e perdão dos pecados perante o Senhor. Esses exemplos demonstram que o jejum era a maneira mais prática pela qual o povo de Deus se humilhava diante dele, buscando sua ajuda, proteção e purificação espiritual. O jejum é uma demonstração de fé, submissão e busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Que humilhem suas almas é um estatuto permanente. Sabemos historicamente que por cerca de 3.500 anos, o povo judeu sempre observou Yom Kippur, o dia da expiação, como um dia de jejum. Também temos respaldo do Novo Testamento para isso em Atos 27, versículo 9. Na passagem que descreve a viagem de Paulo a Roma por mar, diz que muito tempo foi perdido e a navegação havia se tornado perigosa, pois já tinha passado o dia do jejum. O dia do jejum se refere-se ao dia da expiação, que ocorre no final de setembro ou no início de outubro. O dia do jejum se refere-se ao dia da expiação, que ocorre no final de setembro ou no início de outubro, exatamente quando o inverno estava chegando. Portanto, pela autoridade do Novo Testamento, vemos que o dia da expiação sempre foi observado como um dia de jejum. Assim é um exemplo claro que Deus exigiu que seu povo humilhasse suas almas diante dele da maneira que eles esperavam fazer. Foi por meio de jejum coletivo que a ordenança para o dia da expiação, o dia mais sagrado do calendário judaico, foi estabelecida. Quero que você observe dois fatos. O jejum, neste caso, foi a resposta do homem à provisão de perdão e purificação de Deus. Enquanto o sumo sacerdote entrava no santuário mais interno do templo e fazia expiação, essa expiação só afetava aqueles que aceitavam por meio do jejum. Em outras palavras, Deus fez a sua parte, mas o homem teve que fazer a sua parte. Isso é verdade em muitas transações com Deus. Deus faz a sua parte, mas Ele espera uma resposta de nós. E muitas vezes, a resposta que Deus espera é que jejuemos. Deus absolutamente exigiu isso de todo o seu povo sob a antiga aliança. Qualquer um que não jejuasse no dia da expiação seria excluído e não mais seria considerado parte do povo de Deus. Portanto, vemos que Deus atribuiu tremenda importância ao jejum, como a maneira designada para o seu povo se humilhar diante dele, e assim se qualificar para as bênçãos que ele deseja providenciar. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, uma mensagem de Derek Prince, um grande ministro da Palavra de Deus. Que vocês venham refletir nesta mensagem em nome de Jesus, que vocês venham compartilhar, curtir este vídeo e que venham deixar seus pedidos de orações aqui no comentário, que nós estaremos orando por vocês em nome de Jesus. Que Deus venha os abençoar grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.